A Disney fez um estardalhaço gigantesco e prometeu uma Branca de Neve prontinha para o século XXI. A protagonista, Rachel Zegler, foi para a mídia dizer um monte de bobagens militantes, levantar um monte de bandeiras sem o menor embasamento e sem o menor sentido, né? Até porque ela é uma atriz que chegou agora, né, e não tem tanta bagagem assim para querer sentar na janelinha. E isso, de certa forma, só reforçou a torcida de nariz que boa parte dos fãs mais saudosistas assim deu quando anunciaram a escalação dela como uma versão latina, né, e empoderada de uma das princesas mais amadas da Disney. E aí cabe uma pergunta: toda essa ousadia valeu a pena? Segura aí, a gente já descobre. Fala, galera do bem! E é isso! Desde Malévola, e a gente está falando em 2014, que a Disney tenta reinventar os contos de fadas, oscilando entre as releituras ousadas, né, como foi o caso da Cruella, e os remakes mais conservadores, como foi feito com Mowgli. E aí vem Branca de Neve, agora em 2025, entrando nesse jogo aí com uma missão quase impossível, que é de agradar os fãs nostálgicos e conquistar uma geração que critica exatamente esses estereótipos do filme original, né, de 1937. O problema é que o filme tentou fazer tudo isso ao mesmo tempo. Sabe, ser progressista, ser fiel ao clássico, ser sombrio, ser um musical, ou seja, misturou tudo na mesma panela e acabou sem uma identidade, sabe, definitiva, assim, acabou sem identidade nenhuma, na verdade, sabe. E a gente aí pode tentar decifrar onde é que a Disney errou, né, e se existe algum mérito escondido aí que a gente talvez não tenha percebido. Vamos começar assim com as escolhas polêmicas e os impactos, né, naturais. No que diz respeito a elenco e a representatividade, a gente pode começar falando da própria Rachel Zegler, né, como a Branca de Neve. É uma atriz descendente de colombianos e poloneses, tem talento vocal, né, como deixou claro aí no West Side Story, só que a interpretação dela aqui acaba priorizando um tom heróico moderno, sabe, perdendo aquela doçura, aquela ingenuidade que define a personagem. A Disney, de certa forma, ela quis fugir daquela coisa da heroína salvadora, né, da sofredora e tal, mas a jornada da protagonista parece mais um discurso genérico, sabe, de empoderamento do que uma evolução orgânica, propriamente dita. É aquela militância chata mesmo, sabe, daquelas que tem hora que a gente não sabe nem qual é o discurso, a gente fica completamente perdido no conceito. E a arrogância da Rachel Zegler é algo que revira assim, os estômagos mais fortes, galera. Ela tentou usar, isso aí é uma visão muito pessoal, ela tentou usar essa visibilidade, né, inevitável que o filme traria para ela e dessa forma tentar se firmar como uma atriz engajada, né, descoladona e tal. Primeiro começou a espalhar pela imprensa um posicionamento super arriscado de que a versão que ela traria para as telas seria completamente subvertida, ou seja, a versão clássica não era correta. A bicha é abusada, sabe? E nenhuma alma viva teve pulso, sabe, para calar a boca dessa mulher, que depois ela ainda começou a assumir alguns posicionamentos políticos também, que não tem absolutamente nada a ver, sabe, com alguém que pretende lançar mundialmente um dos produtos que, segundo algumas fontes aí, deve ter custado alguma coisa em torno de quase 500 milhões de dólares. Galera, a guria mandou o Trump se logo depois do resultado das eleições, entendeu? Ou seja, de cara, ela já jogou fora 51% dos eleitores que poderiam comprar, de repente, um ingresso para ver a cara dela nas telas. Jogou tudo isso no ralo, entendeu? E aí depois, não satisfeita, ela fechou um outro discurso berrando assim, alguma coisa assim: não se esqueça, Palestina livre! Ok, né? Só que um detalhe: a Gal Gadot, que é a antagonista dela no filme, é israelense. Ou seja, ok, sabe? Rachel Zegler devidamente e merecidamente cancelada, a gente vai avançar então para Gal Gadot, né, interpretando a Rainha Má. Gadot tem estofo? Tem. Tem presença? Sim, Gal Gadot tem presença. É uma grande atriz? Não, não é. Ela é muito fraca. Ela é linda, sabe? Ela é linda. Isso aí é inegável. Mas essa nova versão de vilã foi escrita de uma forma muito inconsistente, sabe? Em alguns momentos ela é uma mulher ferida, em outros ela é uma caricatura. Faltou aquela complexidade de uma Malévola, por exemplo, ou mesmo aquela crueldade icônica que a gente se acostumou a ver na animação. E até por causa disso existe uma certa estranheza, porque eu não sei se por falta de conteúdo, sei lá, ou por falha na tentativa dessa subversão toda que se fala, as caras e bocas da Gal Gadot acabaram ficando patéticas, sabe? Isso é um recurso que funcionou lá no clássico de 1937, porque aquilo era uma animação, né? E essas atuações, né, elas são mais do que necessárias, já que os personagens não têm vida. Mas aqui a coisa é diferente, sabe? E acabou rolando tudo ladeira abaixo. Os discursos da rainha são extremamente vazios, não trazem nenhuma novidade e passam longe de serem progressistas, né, conforme foi tão propagado aí, tão anunciado.
Ficou a sensação, na verdade, de que eles esqueceram de escrever as falas da rainha durante a produção do roteiro ali e tiveram que fazer isso às pressas ali, enquanto a tia do cafezinho estava preparando o lanche da galera antes da filmagem e tal. E como ela não é cantora, nem os números musicais salvaram, sabe? Acabou ficando tudo não ficou um abraço tempo, não ficou legal, não. E aí chega a hora da gente falar sobre os anões, né? Ou no caso aqui, sobre a falta deles. Começa a dar até um pouquinho de vergonha alheia, sabe? Dá um pouquinho de ranço. A substituição ali do Soneca, Dengoso, Feliz, Atim, Mestre, Zangado e Dunga por um grupinho de figurinhas em CGI, cara, beirou o ridículo, beirou o insano. Eu não sei se vocês chegaram a ver que o Peter Dinklage ele veio a público para dizer que trazer para as telas um bando de anões que moram numa caverna representava assim, um retrocesso na história, né? Na história da humanidade. O cara foi fundo, assim, foi longe. Eu não sei se coincidentemente ou não, nessa mesma época já estava rolando ali um trailer do filme onde a gente podia ver 7 pares de pés de pessoas andando em fileirinha, assim, e todo mundo acreditava que seriam, né, os substitutos dos anões clássicos. Eu digo substitutos porque ninguém mencionou, né, anões no teaser e nem no título do filme, que se chama somente Branca de Neve. E esses caras, sabe, eles, na verdade, eles acabaram sendo transformados num bando de marginalizados, sem, sabe, sem um arco dramático, sem história, sem nanismo, sem a menor necessidade de estar ali, enfim. Daí um outro ator, que eu não me lembro bem o nome agora, também entrou nessa história, e esse ator também é portador do nanismo, e saiu dizendo que o Dinklage não era porta-voz de ninguém, não podia falar em nome de outros atores, enfim. Cara, na verdade, assim, dentro de uma produção desse tamanho, isso seria uma grande oportunidade desses atores não levantarem bandeiras, mas sim mostrarem talento, trabalhar, enfim. Foi, a meu ver, assim, mais um desperdício da oportunidade de reimaginar esses personagens que são tão queridos, né, que fazem parte do nosso imaginário desde sempre, com um mínimo de respeito, né, com um mínimo de dignidade. E aí, o que sobra? Bom, vamos falar do roteiro agora. O roteiro ele fica boiando entre a inovação e a desorganização, porque ele tenta levantar pautas que são super relevantes, né, como autonomia feminina, opressão sistêmica e tal, só que faz isso de uma forma didática que chega a doer nos ossos, sabe? Se a gente for comparar com o Encanto, por exemplo, sabe, onde a mensagem é costurada ali junto com a trama, fio a fio e tal, a gente acaba percebendo que aqui tudo parece um TED Talk, sabe, disfarçado de conto de fadas futurista, só que filmado lá em 1937, uma sopa de letrinha ferrada, sabe? Se na versão original a gente tinha uma Branca de Neve super gentil, sabe, quase maternal ali, grata pela acolhida, né, que ela recebeu na Casa dos Anões, aqui a gente vê uma Branca de Neve chata, uma líder sindical, sabe, dando ordem nos bonequinhos de 0 1 ali, ensinando os carinha a varrer, arrumar casa, lavar louça e tal. Ou seja, a guria não tem empatia nenhuma e não tem capacidade de pegar numa vassoura, galera, sabe? Simplesmente assim, não funcionou, não funcionou. O tiro saiu pela culatra e acabou abatendo o bom senso, na verdade, coitado do bom senso, que não tinha nada a ver com isso. E a coisa não funciona nem quando a gente tenta forjar, sabe, um romance que pretende fugir do amor à primeira vista e acaba despejando na tela um fiapozinho, assim, pobrinho de plot romântico adicional na pele de um príncipe que está mais para mendigo, sabe, sem família, com zero química, com conflito emocional super artificial, ou seja, não decola e não diz a que veio. Sabe? E num momento em que certas pautas assim elas são tão extensas e tão urgentes, a Disney me resolve encerrar o filme com uma festa no reino, com todo mundo vestido de branco, galera. Será que ninguém dentro do escritório da Disney ouviu falar nas white parties do P. Diddy? Pelo amor de Deus, sabe? É muita viagem para pouco tempo de tela, para muito dinheiro gasto, enfim. É impressionante. Aí você vai me perguntar assim, pô, Lud, mas não tem nada para falar sobre o filme de bom assim? Tem. Os cenários, né, talvez. Vamos fazer uma comparação assim superficial com a Bela e a Fera, né, de 2017, ou com a Cinderela mesmo, de 2015, onde as texturas ali eram quase palpáveis, a gente podia quase que passar a mão ali naquela tela. Em Branca de Neve, os cenários internos são até bonitinhos, mas excessivamente digitais, e a floresta parece um papel de parede de RPG na época da seca, saca? Assim, é de uma pobreza que não tem tamanho. Pô, já que eles iam fazer uma floresta em CGI, por que raios, sabe, fizeram uma coisa tão mal feita, sabe? Falta suavidade, falta encanto, falta profundidade, falta aquele colorido, aquele toque que só a Disney sabe colocar nas produções dela, entendeu? Ou pelo menos sabia, né?
E aí, pô, enfim, os efeitos especiais, vamos falar dos efeitos especiais agora. Vocês veem que eu tô perdendo a paciência, né? Os efeitos são pra lá de questionáveis, sabe? Basta a gente começar observando a magia da Rainha Má, sabe? Que é visualmente até competente ali, mas totalmente sem criatividade, não tem novidade nenhuma ali. Ela fica só naqueles raiozinhos de luz, naquela fumaça roxa, naquelas caras e bocas, é duro de engolir pra caramba, sabe? E o pior, a gente não pode dizer nem que foi falta de dinheiro e nem falta de recursos humanos, né? A gente não pode dizer nada, na verdade. Vamos tentar falar então das coreografias. Vamos falar das coreografias, né, das músicas. As sequências musicais são ponto alto, né, do filme, só que a edição corta os planos exatamente quando a emoção começa a se estabelecer e a gente fica no meio do caminho, sabe? Feito um cachorro que caiu do caminhão da mudança, sem saber para que rumo que vai. E por que isso é chato? Porque é um conto de fadas, galera, sabe? E é em live action, ou seja, a gente precisa dessa imersão, porque senão os espectadores não acreditam no que está vendo, sabe? A história acaba descendo pelo ralo, e que foi exatamente o que aconteceu, sabe? E leva a paciência da gente junto. Os arranjos das canções, eles são medíocres, são batidos, são datados, sabe? E o elenco não tem competência vocal para segurar a onda. Sabe, no ano em que a gente viu o Wicked, por exemplo, invadir as telas com uma Cynthia Erivo, com uma Ariana Grande arrebentando tudo, é broxante assim, ao extremo que a Branca de Neve, cujo orçamento foi quase 3 vezes maior, conseguiu errar em todos os quesitos que fazem uma produção entrar para o Hall da Fama. Ela errou do início ao fim. Tem hora que a gente para pensar assim, a gente não sabe realmente o que eles pretenderam. Vamos respirar e falar agora sobre o que eu achei que funcionou. A trilha sonora. Mentira. Ficou bonitinha, sabe? A nova versão do Easter While You Work, por exemplo, ficou até bacana, sabe? Com um arranjo que fica ali entre o clássico e o contemporâneo, e isso quase me agradou. Só. Algumas coisas do figurino também chamaram a atenção, sabe? Eu confesso uma coisa pra você. Quando anunciaram que essa versão seria desconstruída, que viria uma Rainha Má assim, completamente fora de órbita, eu fiquei com medo, sabe? Porque eu fiquei imaginando assim a Gal Gadot vestida de, sabe, naquela vibe malévola na balada, sabe? Aquele negocinho com corpete brilhante, uma espadinha de plástico, uma capa de asa de anjo de reality show. Só que, graças aos deuses do Disney Plus, ela continuou com aquele visual, sabe, de CEO do Império do Mal, que a gente tanto ama, né? E manteve aquela dignidade real e o glamour de vilã premium, né? Mesmo que o filme tenha esquecido de dar um script à altura para ela. Também não sei, né, se ela faria grande coisa com um script à altura, enfim. Aí vamos pro quesito humor. O trem também derrapou no trilho, sabe? Algumas piadas com os anões, né, que agora são os foras da lei ali e tal, elas funcionam, mas são bem raras, sabe? Bem raras assim mesmo, sabe? A gente até se esforça para ser parceiro, para entrar na vibe ali da galera e tal, mas o conjunto da obra é decepcionante. A minha neta, ela tem 7 anos de idade. Ela ainda não assistiu o filme, mas ela me disse assim: "Vovô, tá todo mundo dizendo que o filme da Branca de Neve é horrível." Vou repetir para vocês, 7 anos de idade, por aí vocês imaginam como é que o negócio está feio. Aí, a gente pode concluir que Branca de Neve é um filme sem alma, sem coração? Não, eu não acho que é um desastre total, porque é mais um produto da fábrica de live actions da Disney. Ele é feito para gerar stream, não é feito para emocionar. Definitivamente ele não é feito para emocionar. E tá tudo bem? Não, não tá, sabe? A Disney errou a mão, mexeu com algo que eu achava que era sagrado, que é exatamente a magia dos produtos que ela joga nas telas, sabe? Não se brinca com fãs apaixonados pela magia Disney, não se brinca com essa marca, sabe? Ela é sagrada, ela merece respeito. Tá, eu acho que foi um completo desastre, não tem jeito. Lembrando que ela foi dirigida pelo Mark Webb, que é um diretor de videoclipe que estreou lá em 2009 na direção de longas com o filme 500 Dias com Ela, e foi contratado pela Columbia em 2010 para dirigir Andrew Garfield, num reboot da franquia do Homem-Aranha, se tornando assim um dos nomes de peso dentro do universo cinematográfico da Marvel. E tudo isso não adiantou, sabe? Só foi suficiente mesmo para eles arrecadarem 50 milhões de dólares na semana da estreia. Só um detalhe, Vingadores Ultimato arrecadou 200 milhões de dólares, ou seja, 4 vezes mais, só no fim de semana da estreia. E isso quer dizer muita coisa, né, galera? Vamos fazer um negócio, vamos tentar estabelecer aqui uma fundamentação técnica, sabe, e narrativa. Onde foi que essa versão errou? Eu acho que a partir da definição do conflito de identidade tonal, sabe? O filme ele oscila entre um tom sombrio, um musical infantil, um drama político, uma novela mexicana, enfim. Ele é sombrio porque ele mostra as cenas do espelho mágico com aquela
CGI Uncanny Valley, sabe? Para quem não sabe, a CGI Uncanny Valley é quando uma tecnologia tenta imitar a vida, mas o cérebro da gente grita alerta de zumbi digital, sai correndo, foge, foge, foge e tal, enfim. É musical, sabe? Enquanto taca na cara da gente, sabe, aqueles momentos constrangedores de, sabe, de personagem cantando pros animais e tal, totalmente sem aquela leveza do original. É político quando foca na rainha como uma tirana do reino, mas sem, né, desenvolvimento de arco, sem aprofundar uma trama mais convincente e tal. E a novela mexicana pelo conjunto da obra. Se bem que se a gente for pensar direitinho, novela mexicana dá de 1000 a 0 nesse filme aí, viu? Isso aí com certeza. Em Malévola, por exemplo, sabe, o tom sombrio era consistente, sabe, no musical Encanto, por exemplo, também, eles integravam super bem ali as canções na trama, de uma maneira natural, super deliciosa e tal. E aqui a mistura parece completamente artificial, é tudo artificial, sabe, é bolo de caixinha. É como se eles pegassem um monte de artigos em promoção na prateleira da sala de edição e jogassem tudo no carrinho. Sabe, os personagens ficaram sem arco, sem propósito, sem razão. A Branca de Neve, que prometia ser mais que uma princesa, né, uma mulher poderosa, engajada, sindicalizada e tal, enfim, tem uma fala super chata, sabe? Uma jornada que se resume a falas genéricas, tipo, precisamos nos unir, sabe? Cara, cadê as ações, minha filha? Pelo amor de Deus. Ela não lidera os anões, sabe? Que agora são os rebeldes? Então, a narrativa não mostra nada disso, não mostra como é que ela motiva os caras, como é que ela faz essas transformações e tal. Só diz o que aconteceu e pronto, sabe? Embrulha e manda e você tem que engolir. A Rainha Má, por exemplo, tinha até uma motivação ali poderosa e tal, que era o medo do envelhecimento. Poderia ter sido transformada assim num personagem riquíssimo, sabe? Uma Odete Roitman das florestas, cheia de dramas, cheia de camadas, de monólogos épicos e tal. Mas no fim das contas, a coitada ficou com menos profundidade que um pires de plástico, sabe? E aí a gente para pra pensar que enquanto um Anakin Skywalker, um Walter White e até a bruxa amada Charlize Theron, por exemplo, tiveram as quedas ali bem marcadas, esculpidas ali em cenas lentas, doloridas, sabe? Tipo novela das 9, com direito a flashback triste e tal. A Rainha Má, sabe, parece que pulou direto pro capítulo final do Vale a Pena Ver de Novo, não construiu uma tragédia, não preparou o público para acompanhar ela nessa jornada e tal, enfim. Até a bruxa do Wicked, sabe, que nem é má de verdade, ela teve mais desenvolvimento que a Rainha Má desse filme aqui. A gente vive reclamando, né, da bruxa do Capitão Planeta, né, que só sabe poluir rios e tal, mas pelo menos ela tem uma motivação, ela sabe o que ela quer. Essa aqui não, coitada, tá perdida do início ao fim. E aí você deve estar pensando aí, pô, Lud esqueceu, né, do príncipe e do caçador. Calma, jovem padawan, não esqueci não. Esses dois, coitado, eles foram enfiados no filme para dar uma modernizada ali no romance, sabe? Mas como eles tinham a química do Capitão América e o Homem de Ferro na briga do elevador, ou seja, zero, né, à esquerda, eles acabaram rolando escada abaixo também no roteiro, igualzinho a perna de CGI do Henry Cavill lá naquele outro filme. E o editor ainda fez a gentileza de cortar tudo que prestava na participação dos dois e sobrou só aquela cara de... Afinal de contas, a gente está no set certo, a gente foi escalado para o filme certo, a gente confundiu e tal, enfim. O príncipe e o caçador foram adicionados que nem azeite em buffet de sobremesa, sabe? Ninguém pediu, não combina e no fim só atrapalha. Eu acho que até o cavalo da Branca de Neve ele tem mais desenvolvimento, tem um arco dramático mais coerente do que esses dois, coitado. E aí chega a hora da gente cravar. Vale a pena assistir? Aí eu vou falar direto no coração dos fãs do clássico de 1937. Não recomendo, sabe? Mas por que, Lud? Por causa de tudo, entendeu? Por causa das mudanças radicais de romance, de essência, nos anões. A própria Branca de Neve, sabe? Perdeu aquela inocência sem ganhar uma profundidade. E aquela magia, né, dos contos de fada foi substituído por uma avalanche de CGI, sabe? Tem CGI para tudo que é lado. As crianças pequenas vão gostar? Então, o filme ele tá cheio de cenas coloridas ali, músicas bonitinhas e tal. Algumas cenas da rainha elas podem assustar a garotada, né? Mesmo com aquele bando de efeitos especiais ali de envelhecimento toscos pra caramba. Por via das dúvidas, eu recomendo você oferecer para os teus pimpolhos aí Encanto, Malévola, Moana, sabe? Que são opções ali mais equilibradas. Para os críticos de cinema, pode despertar algum interesse, sabe? Um interesse acadêmico ali, um estudo de caso, de repente, sobre live actions pós Rei Leão, sabe? Na tentativa de descobrir que raio que está acontecendo ali dentro. Quem sabe, né? Se alguém descobrir, de repente, pode deixar aqui embaixo anotado, porque eu, sinceramente... Para os fãs da Gal Gadot e da Rachel Zegler,
Então, a Gal Gadot tira leite de pedra e entrega o possível com um roteiro mais fraco do que ela, mas que mesmo assim ainda é melhor que o da Mulher Maravilha 1984. A Rachel Zegler tem um bom desempenho vocal, como eu já falei, mas ficou limitadaça pelo personagem bidimensional que deram pra ela e pela língua maior que a boca que ela tem, né? Enfim. Mas não tem pena não, sabe? Ela aceitou o papel porque ela quis e ganhou uma grana boa, né, pra participar dessa pataquada. Dizem as fofocas que ela levou alguma coisa em torno de 2 milhões de doletas ali pra casa. Mas outras fofocas também dizem que a Gal Gadot embolsou 15 milhões, ou seja, parece que aqueles rumores ali de que rolou um barraco nos bastidores pode ter um certo fundamento. Pra quem gosta de musicais, eu ainda vejo uma luz no túnel, sabe? As canções novas são ok, né? Tem uma certa energia e tal, as coreografias são engraçadinhas, mas para variar, elas foram extremamente mal editadas, sabe? Rolaram escada abaixo também e sobrou muito pouca coisa, virou uma sucata geral. O filme, na verdade, ele é um sintoma de um problema maior da Disney, que é a falta de ousadia genuína, sabe? Em vez de repensar a Branca de Neve como fizeram com a Frozen, que para quem não sabe, a Elsa, ela originalmente ela era uma vilã, sabe? Só que aqui em Branca de Neve não. Eles optaram por um meio termo calculado ali, não quiseram arriscar muito e tal, e isso acabou não agradando a ninguém. Ou seja, virou um balaio de gato onde ninguém se entende. Branca de Neve, agora de 2025, parece assim muito mais preocupada em atender a demandas modernas do que em contar uma boa história. E enquanto Cinderela, né, na versão de 2015, por exemplo, a Bela e a Fera, que saiu 2 anos depois e tal, conseguiram equilibrar muito bem ali nostalgia, renovação e tal, esse filme peca exatamente pelas tentativas completamente desconexas de inovação. Se você é fã do conto original, com certeza você vai se decepcionar assim tremendamente. Se você assistiu a versão original e é apaixonado por ela, corra dessa versão. Se você está buscando alguma coisa nova, talvez valha pelo visual, mas no geral é um filme que vai deixar muitos com a sensação de que a Disney está perdendo a magia que fez com que ela fosse tão grande. Você, o que você achou? Deixa aí nos comentários. Não esquece, me dá uma mãozinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e com certeza a gente se vê no próximo set. Corta!